de uma chuva que cai desde toda a madrugada, né? E com friozinho levantar e vir para cá. Parabéns, viu? Outros irmãos também não puderam vir. Certamente levantaram também igualmente cedo para poder ir trabalhar. Mas nós estamos aqui e vamos ser cheios da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Queria, em primeiro lugar, agradecer pastor Augusto, Sâmia Rocha, de Souza. Agora tem que acrescentar. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho de nos convidar, de estarmos aqui com vocês. Para mim é sempre um privilégio muito grande de compartilhar da palavra de Deus neste lugar, nesta igreja, para pessoas tão maravilhosas como nós temos aqui reunidas. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em João 10, João capítulo 10. No versículo de número 22. Você achou? Dedinho de fogo aí, como é que tá? Ó, rapidinho, passando a Bíblia para cá, para lá. João 10, versículo de número 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Pronto, acabou, chega. Era inverno. A festa da dedicação, ela era uma festa que foi instituída por um sujeito chamado Judas Macabeus, em algo em torno de 140 antes de Cristo. E essa festa era uma consagração do templo. Amém? E o que acontece? Isso era na época do inverno. E aqui, dezembro, mais ou menos nessa época que nós estamos vivendo hoje. Estamos em dezembro, sim ou não? Não estamos no inverno ainda, já estamos quase chegando lá, mas o clima está frio igual do inverno. Eu não sei quanto a você, mas nós outros que viemos lá de La Brasil, nós que viemos de lá, sentimos muito mais esse impacto da temperatura quando ela cai, por causa do nosso clima tropical. Mas, então, para a gente, a sensação que temos é que nós já estamos no inverno já há algum tempo. Mas, aqui está falando que houve uma festa de dedicação em Jerusalém e era inverno. E aí Jesus começa a falar com um povo chamado, aqueles judeus que estavam ali, que conviviam, que viam Jesus, que sabiam quem ele era, que viram ele crescendo. Todo o tempo estavam ali com eles. E esse povo... O povo judeu, junto dos seus principais, os escribas, os fariseus, essa turma toda, eles começaram a querer questionar a Jesus a respeito de quê? A respeito daquilo que Jesus vinha dizendo. Jesus, no capítulo 10, ele vem demonstrando quem ele era e para que ele veio. Ele estava tentando, de uma certa forma, instruir as pessoas, instruir o povo, mostrar para o povo para que ele veio. E ainda assim... o povo não estava aceitando. Aqueles judeus estavam numa contenda. Era uma festa de dedicação. Era um momento de celebração. Quantos sabem que festa é tempo de celebrar? Amém. Amém. Festa é tempo de celebração. É tempo de você celebrar. Mas ali teve que se interromper uma festa para poder resolver alguns conflitos ali. Amém. Ora, nós estamos aqui hoje, queridos, num seminário chamado Seminário de Inverno. Sim ou não? Sim. Estamos num seminário de inverno. E no seminário de inverno, o objetivo nosso aqui é que eu e você, sejamos instruídos na palavra. Para quê? Para que a gente não caia nos mesmos erros que essas pessoas caíam.
O desconhecimento, querido, daquilo a respeito de Jesus, de quem ele era e para que ele veio, é que gerava nas pessoas tanta confusão, tanta intriga. Mas se aquele povo tivesse recebido aquela instrução, aquela palavra, queridos, teria sido muito bom para eles. Agora, nós estamos aqui num seminário de inverno, querido. O desejo do meu coração, o desejo dos pastores dessa igreja, é que você receba tudo que está sendo dito aqui. Para que você seja instruído, para que a igreja seja edificada, para que nós possamos correr a carreira juntos. Você corre a sua, eu corro a minha, mas nós vamos correr juntos. Ninguém vai ficar para trás. O objetivo, querido, não é deixar que ninguém se perca, não é deixar que as pessoas se percam, não é deixar que as pessoas fiquem para trás. O objetivo é que todos nós, como igreja, possamos crescer. Amém? Então se liga nisso, se apegue às verdades que estão saindo daqui. Ontem nós tivemos aqui uma palavra tremenda a respeito da oração em línguas. Colocando equilíbrio nas coisas, nos orientando, cercando. Tudo isso, querido, é cuidado de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. É cuidado de Deus para que a gente não caia nas valas da lateral da borla. Da beira. Berma. Berma. Obrigado. Para que a gente não caia na berma da estrada. Pronto, saiu, custou, mas saiu. Eu e você, queridos, precisamos nos manter no equilíbrio da palavra, ali no centro. E para isso precisamos aprender. E a forma certa de aprender é ouvindo palavras de Deus. Amém, querido? E ontem nós fomos instruídos numa parte disso. Sabe, se eu e você, ao orarmos em outras línguas, somos edificados, querido, nós já chegamos no culto com outra perspectiva. A nossa visão muda completamente de assistentes, de observadores, para quem faz o culto. Porque o culto, querido, não é algo feito para mim ou para você. O culto é feito a Deus, por mim e por você. E quando nós chegamos já edificados, porque nós fizemos o nosso dever de casa, nós fizemos a instrução, nós praticamos aquilo que nós fomos instruídos, na hora que a gente chega aqui, a perspectiva muda. A perspectiva muda, eu tiro o foco. Quem é que vai pregar hoje? Eu tiro o foco. Nossa, aquele irmão está com o terno muito grande. Aquela irmã está com um blazer muito pequeno. Fala blazer aqui também? Das mulheres? Pois então, está com um blazer muito pequeno. A gente tira os olhos dessas coisas e coloca onde realmente deve estar, que é em Deus e na sua palavra. Nós chegamos aqui e ao invés de pegar e ficarmos falando uns com os outros a respeito de terceiros, nós falamos com Deus aquilo que Deus nos inspira a fazer. Amém, amados? A perspectiva muda. Por quê? Porque eu fui instruído. Agora eu aprendi certo. E quando eu aprendo certo, eu creio certo. E quando eu creio certo, eu posso falar as coisas certas. Eu confesso certo, eu declaro certo. Muda completamente, queridos. Há uma mudança na forma, no nosso estilo de cultuar a Deus. Há uma mudança. Nós deixamos de entender que o culto é algo momentâneo. Olha, começou às 10, vai terminar meio-dia, acabou. Eu já sei que é assim. Essa é a formatação. Quando nós somos instruídos por Deus, a perspectiva muda, o meu estilo muda. Não é hora de eu ficar olhando no relógio que horas que começou e que horas que vai acabar. O Espírito Santo, ele sabe melhor do que eu e você a hora que essas coisas têm que acontecer. Amém, amados? É lógico, amado, que qualquer pessoa que estiver aqui, vai procurar sempre ouvir o Espírito para poder colocar equilíbrio nessas coisas. Sabe, nós somos guiados pelo Espírito Santo, eu, você, qualquer um de nós.
Somos guiados pelo Espírito Santo. Mas nós não vamos fazer coisa aqui para poder ficar aqui 20 horas aqui dentro, simplesmente porque nós queremos. Não, se tiver que ficar as 20 horas, será algo que o Espírito Santo vai conduzir, não nós. Amém? Mas também não vamos ficar aqui 1 hora já olhando no relógio a hora de acabar. Ixi, pastor, me desculpe, mas o teu horário já vem e eu preciso terminar. Não, amados. O Espírito Santo vai nos dirigir em todas as coisas. O estilo de vida de adoradores muda, transforma, quando eu e você nos permitimos ser transformados pelo poder da palavra que ouvimos aqui. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Eita glória. Bom, então nós estamos no seminário de inverno. Se estamos num seminário de inverno, a exemplo de Jesus, queridos, era tempo de dedicar nossas vidas. Amém? É tempo de nós dedicarmos nossas vidas. Não para fazermos como os religiosos faziam, aqueles religiosos lá, os fariseus hipócritas, mas sim como filhos de Deus, oferecendo para Ele o nosso melhor. Amém? Aleluia. Amados, abre sua Bíblia em Salmo 137. Salmo de número 137. Achar o salmo é fácil, né? Você vai lá e abre no meio da Bíblia, assim, ó. Abre sua Bíblia em Sofonias. O pastor, quando mandava abrir a Bíblia em Sofonias, eu sentado na cadeira, como vocês estão aí, eu gelava de cima e embaixo. Aí agora, como é que eu vou achar Sofonias aqui nessa história toda aqui? Mas tá lá, pode ir que você acha. Vai lá no índice, irmão. Eu já disse isso aqui. Vai no índice. Tenha vergonha não. Vai lá, procura no índice, abre a Bíblia, está tudo certo. Vergonha é não acompanhar aquilo que o pastor te orientou a fazer. Mas vamos lá. Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoarmos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Olha para mim aqui. Como entoar um cântico em meio à circunstância adversa? Como você deve proceder? As circunstâncias estão à nossa volta, querido. Não tem como elas não virem. Mas a postura que nós temos diante das circunstâncias faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso, eu e você precisamos saber de qual é salteado de frente para trás, de trás para frente, e vamos em frente. O que eu vou fazer? Querido, não dá para esperar a circunstância adversa chegar para eu tomar uma decisão, e agora? Ou então vir a aprender o que eu vou fazer. Não, amados. Eu já sei por antecipação aquilo que eu vou fazer quando uma circunstância adversa chegar diante de mim. E eu me posiciono nessa postura. Eu me coloco numa posição de quem já, mesmo diante da circunstância, já sei o que eu vou fazer. Se a circunstância adversa bater na minha porta, eu já sei o que eu vou fazer. Não dá para deixar para aprender na hora. Nós temos que aprender antes. Porque aprendendo antes, querido, a nossa vida fica mais fácil. Vai por mim. Vai por mim. Aluno que deixa para estudar para a prova, na hora da prova, querido, geralmente é reprovado. Ou ele chega até a ter doença. Por quê? Porque fica tão transtornado na hora da... Tem prova hoje. Pronto. Um dia eu cheguei na escola e eu tinha esquecido que ia ter prova e me falaram que ia ter prova.
Mas era hoje. O pavor, o pânico tomou conta de mim. Por quê? Porque eu não estava preparado para a hora da prova. Mas a palavra de Deus, querida, ela nos instrui justamente para que na hora que chega uma circunstância como essa, você já esteja bem preparado. Pode vir. Pode vir a circunstância diversa, que eu já sei o que eu vou fazer. Chegou tarde. Chegou tarde, porque a palavra chegou antes. Amém, amados? Olha, nós esquecemos muito facilmente das coisas. Nós esquecemos muito mais facilmente das coisas. Normalmente a gente esquece das coisas boas, mas tem uma facilidade para lembrar das coisas ruins. Sim ou não? As coisas ruins a gente tem o hábito de lembrar com rapidez. Quer ver um exemplo? O que aconteceu dia 11 de setembro? O atentado. Sim ou não? Sim. Mas eu falei de que ano? Eu não falei de que ano. Mas na hora que eu falo 11 de setembro, automaticamente a nossa mente vai no atentado das Torres Gêmeas, no atentado lá nos Estados Unidos. Sim ou não? Sim. Mas você sabe o que aconteceu no dia... isso foi no dia 11/9. Agora, você sabe o que aconteceu no dia 9/11? Eu vou falar para você. Dia 9/11 de 1989, quem lembra? Ninguém lembra. Sabe por quê? Porque é coisa boa. O muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental da Oriental, é derrubado. Lembraram agora? Mas a gente lembra do 11 de setembro. Você quer outra? O que aconteceu no dia 11 de setembro de 1985? Nós não lembramos. Aqui em Portugal. Mas a gente lembra da desgraça dos Estados Unidos. Mas é dia 11 de setembro de 1975, mais de 120 portugueses morreram num acidente com um comboio. Um bateu de frente com o outro. Sabia disso? Foi aqui, na terrinha de vocês, na minha terrinha, que eu adotei no meu coração. Mas aconteceu, dia 11 de setembro de 1985, mais de 120 pessoas morreram em Portugal devido a um choque frontal de trens, de comboios. Mas a gente lembra da desgraça alheia, daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E aí vai, se você buscar ali no Google, ele vai te mostrar diversas coisas que aconteceram no dia 11 de setembro. Tem pessoas boas, maravilhosas que nasceram naquele dia, de algum ano, mas nós normalmente não nos lembramos. E aqui, o salmista, ele está numa terra estrangeira, vivendo um momento de circunstâncias adversas, e ele, o que ele faz? Pendura sua harpa. Como que eu vou cantar? Como que eu vou declarar alguma coisa se eu estou vivendo um momento de circunstância diversa? Como que eu vou fazer? Mas as pessoas chegam, olha, canta alguma das músicas de Sião aí, olha, canta algumas das músicas da sua igreja. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas vão chegar até a mim e até a você, pedindo uma palavra, pedindo que você apresente para ela alguma canção, que você está acostumado a cantar ou a ouvir na igreja, porque ela vai ler a sua vida. Mas se nós tivermos, se o livro da nossa vida tiver mostrando coisas que não são condizentes com a palavra, queridos, essas pessoas nunca vão poder ter o contato com aquilo que você tem, com aquilo que eu tenho. Seremos como pessoas que penduram a harpa e não queremos cantar. A circunstância está ruim. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Certa vez eu estava na igreja e eu estava naquele dia assim, num retiro lá a gente, no retiro de carnaval, e
eu estava muito mal naquele dia, estava triste, abatido. Eu era um jovem de aproximadamente uns 25, 26 anos. Acho que nem tanto, acho que nem era casado ainda com Liz. Então devia ser uns 22 anos. E eu estava muito ruim naquele dia, muito mal. Aí o pastor fez aquilo que toda pessoa que está mal detesta. Irmão, ora aí com alguém que está do seu lado. Fala, Aí quem vem de lá para orar comigo? Meu amigo Paulo Ricardo. Meu amigo Paulo Ricardo vem de lá e nós fomos orar juntos. E naquele momento, Paulo Ricardo, a gente em oração ali, e o Espírito Santo me conduziu a fazer um negócio que não estava no protocolo, não tinha combinado. Era só para orar um pelos outros, sabe aquele desencargo de consciência? Senhor te abençoe. Era só para isso. Mas naquele momento o Espírito Santo mexeu comigo por dentro e eu peguei, fui levado a impor as mãos sobre os pés do Paulo Ricardo. E eu impus as mãos sobre o pé dele e orei declarando cura sobre os pés dele. Eu já tinha lido o livro Em Nome de Jesus e Autoridade do Crente, aquilo lá em alguns anos atrás, antes mesmo de saber do Rema. E a minha igreja era uma igreja considerada tradicional. Era mais difícil acreditar nessas coisas. Mas eu já tinha lido e aquele livro tinha impactado a minha vida. Eu falei assim, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Sai enfermidade em nome de Jesus. E eu não sabia que Paulo Ricardo tinha problema ali no pé. E aí ele compartilhou comigo, desinchou. Eu falei assim, como assim desinchou? Ele falou, porque eu tinha um problema já há muitos anos que o meu pé só vivia inchado, olha aqui. Desinchou. Sabe, na hora da circunstância adversa, queridos, não se deixe levar pela circunstância, não se deixe levar e ser conduzido pelo Espírito Santo para ele fazer o que ele quer fazer. Amém? Aleluia. Mas olha só, o que deseja Deus de mim e de você? Qual que é a expectativa de Deus quando eu e você estamos numa situação dessa? Será que a expectativa que Deus tem em mim e você, quando Ele olha para mim e para você, Ele fala assim, olha, ele vai passar por essa circunstância aí, mas ele não vai aguentar. Ele não vai suportar. É muito para ele. Querido, Deus não faz isso não. Deus, ele tem convicção, ele tem certeza, ele tem fé em você, de que vai dar tudo certo e que você vai passar por isso. Amém? Aleluia. Salmo 105, abre aí comigo. Diz assim, olha, Salmo de número 105. E 5. Salmo 105. Versículo 1. Diz assim, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Querido, a expectativa do coração de Deus, querido, é que no meio de uma circunstância como essa, você abra sua boca para poder declarar o louvor ao nome dele, como nós cantamos aqui. Ao Senhor pertence... Como é que é? Não. O louvor pertence a Deus, toda adoração, para uma voz... O louvor pertence a Deus. Essa é a expectativa de Deus, amado. A expectativa de Deus não é que você pegue e pendure a sua harpa, não. A expectativa de Deus é que você abra a sua boquinha e comece a declarar glória a Ele. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil, eu não sei mesmo não, queridos. Eu não sei.
E isso não tem nada a ver com eu saber ou deixar de saber. Porque você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Você tem as suas limitações, eu tenho as minhas. Talvez você possa suportar coisas que eu não consiga. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu estou dizendo. Circunstâncias, querido, vêm sobre todos. A forma como nós reagimos a ela faz a diferença. Vamos pendurar as harpas? Vamos pendurar as harpas e deixar ali? Não, amados. Nós vivemos numa nova aliança, com superiores promessas. Amém? A harpa nossa, que está aqui dentro, não vai ser colocada de lado, não. Ela tem que ser declarada na adoração, todo louvor, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, não haja bois nos currais, ainda que o profeta Abacuque fez essa oração, ainda que tudo pareça diverso, ainda que tudo pareça que está dando errado, querido, eu olho e não vejo de acordo com aquela circunstância, eu olho de acordo com aquilo que Deus já fez. E declaro com a minha boca, Deus, obrigado, todo louvor pertence a Ti, eu adoro a Ti, oh, aleluia, obrigado Deus, porque não são as faturas que estão para vencer que vão me paralisar, não são as cadeiras vazias que vão me paralisar, porque elas podem estar vazias aos meus olhos, mas elas não estão vazias de acordo com aquilo que Deus já fez. Amém, amados? Por quê? Porque eu e você tomamos uma atitude antes. Amado, ninguém vai para a guerra sem estudar o inimigo, não. Ninguém vai para a guerra sem... começou a guerra, eu aqui, ó. Vamos lutar. Não, amados. Para que haja uma guerra, as pessoas têm que antecipadamente conhecer o inimigo, estudar as estratégias. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pela esquerda, nós vamos pela direita, ou nós vamos fazer um encontro? Eu gosto muito daquele filme, não vou falar, Sérgio. A última vez que eu fui falar de um filme aqui, eu me embananei todo e o Sérgio me socorreu. Era Ocean's 11. Pois. Mas é aquele Gladiador. O nome é o mesmo? Gladiador. Aquele filme é espetacular, queridos. Aquele filme é espetacular. Quase. E ele tem um momento lá, queridos, ali naquela batalha, que começa ali o filme numa batalha. E eu não vou dar spoiler aqui, não. Eu não vou contar o filme, não. Mas é uma batalha ali e vem os exércitos, ele arma uma estratégia de guerra, que eles vão uma frente de batalha contra os inimigos por aqui, mas vem outra por trás. Estratégia. Por quê? Só faz estratégia, querido, quem estudou. Quem não estuda não tem como fazer estratégia. Quem não estuda fica pego de calça curta. Quem não estuda é diante do seu inimigo desmascarado. Quem não estuda passa vergonha. Mas quem estuda previamente, querido, consegue fazer estratégias prévias. De maneira que na hora que chega a circunstância diante dos adversários, dos inimigos, ele sabe muito bem o que vai fazer. Aí, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Pode vir o que for, você já sabe que você está em Cristo Jesus. Você já sabe que você é mais do que vencedor. Você já sabe que Ele foi lá no seu futuro e disse que lá está tudo bem. Olha, pode vir o que for. Mas se você não estuda, amado, você vai se juntar com aqueles que ficam chorando. Pendura a harpa. A harpa. Não a arca, não pendura a arca. Pendura a harpa. Amém? Ora,
Então, o que Deus espera de mim e de você? Primeira coisa que Deus espera de mim é que nós tenhamos fé. Fé nele. A primeira expectativa de Deus é isso. Gálatas capítulo 3, versículo 7, fala assim: sabei, pois, que os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Querido, nós somos ali, um em carne com Abraão. Aquilo que foi dado a Abraão, aquilo que foi prometido a Abraão, chegou até a mim e para você. Queridos, e nós somos esse povo. Nós somos assim como Abraão foi chamado de homem da fé, eu e você também somos. A expectativa de Deus é que nós tenhamos fé. Fé em quem? Fé nele. Fé em Deus. Ora, porque sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém que passa por uma circunstância e fica ali a murmurar pode ser chamado da fé, não. Se nós estamos passando por circunstâncias diversas e nos sentamos para chorar e lamuriar, nós não somos da fé. Nós podemos ser de qualquer um outro, mas não da fé. Porque a fé celebra antes. A fé celebra antes, amado. A circunstância está difícil, mas eu já celebrei. Porque eu sei que eu sou mais que vencedor. Pastor, mas está tudo dando errado. Querido, celebra. Eu sei que está dando errado, mas eu não vou focar no que está dando errado, querido. Eu vou focar na expectativa que eu tenho de que as coisas que eu preciso, Ele já fez para mim. Ele não vai fazer, amado. Ele já fez. Tudo que eu preciso, Ele já fez. Tudo que você precisa, Ele já fez. Nós somos da fé, amados. Quando é que nós vamos entender isso de uma vez por todas? Nós somos da fé. E quem é da fé, querido, não pode ficar se lamuriando, murmurando, reclamando, maldizendo. Não é. Essa linguagem não pertence a nós. Essa linguagem pertence ao outro time. Olha, nós fazemos parte do reino de Deus, sim ou não? Sim. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E deixa eu te falar uma coisa, reino pressupõe algumas coisas. Reino pressupõe que tem um rei, reino pressupõe que existe um governo, reino pressupõe que existe uma moeda. Oi, existe uma moeda no reino. E reino pressupõe que existe uma linguagem, uma forma de falar. A nossa forma de falar denuncia de onde nós somos. Ora, se senta o pastor e eu para conversar, vocês de longe, vocês vão falar assim: ele é um português e o outro é um brasileiro. Sim ou não? Por quê? Porque a linguagem nos denuncia. Perceberam? A linguagem nos denuncia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Em meio às circunstâncias, a tua linguagem vai denunciar de onde você vem. Se você vem do povo da fé, do reino de Deus, ou se você ainda que tenha sido transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você ainda continua vivendo no império. Aquilo que declaramos vai nos denunciar. Olha só, falando sobre isso, eu notei aqui uma frasinha de uma pessoa que eu gosto muito. Meu pastor Marcelo Carvalho, lá no Brasil. Ele fala assim: muitos quando chegarem lá no céu, novo céu e nova terra, eles já descobriram. Muitos, deixa eu falar certo para não falar a frase errada dele.
que a frase é dele, não é minha. Muitos, quando chegarem no céu, descobrirão que já estavam lá. Muitos, quando chegarem no céu, já descobrirão que já estavam lá. Por quê? Porque reinaram em vida, porque viveram aqui na terra tudo que Deus já tinha conquistado. Querido, aquilo que Deus conquistou para mim e para você, não é só para o porvir, não, é para começar a viver aqui agora. Agora, muita gente vai chegar lá no céu, talvez, e vai chegar lá e falar assim, uai, eu tinha direito a isso, sabe que eu não sabia? Sabe que eu não sabia disso? Sabe que eu não sabia que eu tinha direito à saúde? Sabe que eu não sabia que eu tinha autoridade para poder, sobre coisas e sobre circunstâncias? Sabe que eu não sabia? Só podia ter dito. Aí Deus olhou assim, eu disse, rapaz. Eu disse. Amados, nós precisamos sair desse linguajar, dessa forma de falar, dessa forma de declarar que pertence ao império das trevas e transportar a nossa linguagem do império das trevas para o reino, assim como nós fomos transportados. Nós viemos, mas muitas vezes a nossa linguagem permaneceu lá. Nós viemos para cá, mas a nossa linguagem ainda continua de incrédulos. A nossa forma de falar continua como de quem pertence ao império das trevas. Murmurando, maldizendo, reclamando. Não, amados. A minha linguagem, a sua deve ser outra. A linguagem do crente é fé. A linguagem do crente é celebração, é adoração, bendizer ao nome daquele que é vivo e reina para sempre. Nós vamos chegar lá e vamos descobrir o quê? O que você vai descobrir? Eu não vou perguntar para você, não. Você responde para si mesmo aí. Quando chegar no céu, você vai descobrir o quê? Que você já estava lá? Pois. Segunda coisa, deixando o passado e crendo no futuro. Olha só o que diz Filipenses 3,13. Ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que se passaram, prossigo para o alvo do prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Avançando para as que diante de mim estão. Eu esqueço, querido, aquelas coisas. Passou, a minha linguagem passou, não faz mais parte de mim. Querido, eu era o maior bocudo do mundo. Sabe o que é bocudo? Você não sabe. Sabe? Eu falava palavrão até, aquelas palavras sabe, que não condiz. O dia que o Senhor Jesus me salvou, acabou, querido, passou. Duas coisas aconteceram na minha vida de imediato. Essas palavras chulas foram deixadas de lado e o cigarro. Duas coisas que aconteceram automaticamente. Parei de fumar e parei de dizer palavras que não condizem. Pastor, mas o que aconteceu? Você tomou um chazinho, o que foi? Fez uma simpatia? Não, isso tudo eu fiz quando eu pertencia ao outro time. Agora não, queridos. Foi uma decisão, uma escolha. Eu sabia que aquilo não podia continuar na minha vida e eu decidi abandonar aquilo. Se eu decido abandonar o cigarro, o tabaco, eu também tenho que decidir abandonar as palavras chulas. Porque não condiziam mais comigo. Não condiziam mais com o estilo de vida que Deus tinha preparado para mim. Mudou. Deixando as coisas para trás e avançando para aquelas novas, querido. As coisas de Deus são muito melhores. Falar a palavra é muito melhor do que falar incredulidade. Bendizer ao Senhor é muito melhor do que ficar murmurando. O que se espera de nós é que eu preciso que eu traga o futuro para o presente. E agora? Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não é as coisas que não existem, não, é as coisas que não se vê. É diferente. Você percebe que é diferente? Uma coisa é não existir, outra coisa é não se vê. Olha, você pode até não estar vendo uma nota de 500 euros no seu bolso, mas você traz a existência pela fé. E fala assim, eu creio em nome de Jesus. Vai chegar o recurso. Ela já existe. Só não está na minha mão ainda, porque ela não sabe. Na hora que ela souber, ela pula para dentro do meu bolso e acabou. Amém, amados? Chamar a existência. Começar a declarar. Aquilo que você crê em Deus, aquilo que Deus falou com você, querido, começa a crer para vir a existir. Se Deus falou é porque já existe, só precisa se manifestar. Precisa manifestar. Agora, como é que manifesta, querido? Começa a declarar aquilo que você crê, começa a declarar a palavra, começa a dizer, é fé, as coisas são pela fé. A fé tem uma voz, querido. A fé tem uma voz, e a voz da fé é a declaração, é a confissão daquilo que a Bíblia diz, daquilo que o Espírito Santo falou com você. Se ele disse, já é. Tem uma voz, amado, não dá para você ficar crendo com o pensamento, não. Declara. Aquilo que você crê no seu pensamento, deixa sair para a sua boca. Verbalize. Lucas 7, versículo 6, abre comigo. Olha só que interessante. Lucas 7, versículo 6. Gostei dessa taça. Cabe mais água. Glória a Deus. Lucas 7,6 diz assim: Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda que me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, a ele vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados, encontraram o servo com saúde. Ora, se nós estamos falando que a fé tem uma voz, querido, nós temos que crer e falar. Esse servo, esse homem chegou lá e falou assim: olha, mande uma só palavra. Queridos, eu e você, querido, precisamos entender que essa única palavra já foi enviada por Deus. Jesus Cristo é o verbo da vida. Um jabá aqui, uma propaganda da igreja lá no nossa igreja lá. Jesus, ele é o verbo da vida. Mas ele também é a Zoe. E agora eu fiquei bem com todo mundo e está tudo certo. Porque ele é a própria vida de Deus. Eita a glória! Ai, ai, Deus é bom, amém? Nós estamos em casa, somos uma família, amém, queridos? Ai, ai, Jesus Cristo, querido, ele é a palavra que Deus enviou a esse mundo. Eu e você precisamos entender isso. Ele já veio, a palavra já foi enviada, e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Ele conquistou para mim e para você, para que eu e você não precisa ficar fazendo as coisas que ele fez, nesse sentido de morrer na cruz. Nós não precisamos mais morrer, porque ele já morreu. Nós não precisamos ir ao inferno, porque ele já foi. E todos nós precisaremos ser ressuscitados, porque ele já foi como primogênito dentre muitos irmãos, amém?
Mas tudo que ele conquistou na cruz, querido, é direito meu e seu. Mas não é para o vindouro, não, é para já. Por isso que eu trago o futuro para o presente com aquilo que eu creio. Porque se Jesus fez por mim, eu trago a existência. Eu chamo a existência as coisas que eu não vejo, mas eu creio que já existem. Eu creio, vai se manifestar. Começa a declarar isso, amado. Já é. Já é. Obrigado, Deus. Cumprimenta o irmão que está do seu lado aí. Cumprimentou? Você cumprimentou o da esquerda? Você cumprimentou o da direita? Olha para mim. Todo mundo olha para mim. Por que você não cumprimentou o que está aí do seu lado, aí nessa cadeira aí do lado aí? Amados, deixa eu te falar uma coisa. Parece coisa de louco. Parece coisa de pessoas anormais, de malucos. Mas nós não somos guiados por aquilo que nós estamos vendo. Ei, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Ei, que bom que você veio. Ei, tia Glória. Um abraço para você aí, ó. Um abraço. Ei. Queridos, eu estou falando de coisas que nós temos que crer. Ou cremos que essas cadeiras vão estar cheias no seminário de inverno do ano que vem, ou nós vamos continuar falando as mesmas coisas, até você entender que é pela fé. Amém, amados? Ano que vem esse seminário de inverno vai estar lotado. E eu creio para ser em outro ambiente, amado. Amém, pastor? Irmos para lugares maiores. Amém, amados? Mas quando essas coisas vão acontecer? Quando a gente parar de ficar reclamando. Não veio ninguém hoje, hein? Que coisa. Não, amados. Não vamos pendurar as nossas harpas, vamos celebrar desde já. Desde já. Desde já. Aquilo que nós cremos por dentro. Aquilo que nós cremos por dentro. Jesus me ajuda. Em Marcos 11, do versículo 22 para frente, 23 para frente, a gente vê a respeito da fé. Olha, a fé, aquela palavra liberada move montanhas. Palavra liberada move montanhas, querido. Se move montanhas, imagina. O que não vai acontecer quando eu e você começarmos a declarar a palavra? Oi, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos definitivamente, de uma vez por todas e para sempre, agora começarmos a declarar aquilo que a gente crê. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você ontem foi exposto à palavra, hoje está sendo exposto à palavra. Declara aquilo que você aprende. Declara aquilo que você aprende. Declara aquilo que transforma a sua vida. Declara aquilo que transforma as circunstâncias à sua volta. Oi, deixa eu te falar uma coisa. O mundo à sua volta vai ser construído a partir daquilo que você crê e declara. E lá em Gênesis, deixa eu abrir um parênteses aqui. Lá em Gênesis, o Senhor Deus, ele fala para o homem dominar, governar. Sim ou não? Sim. Ele fala para Adão governar sobre a terra que ele vivia, aquele lugar chamado Éden. E Adão fez o quê? Construiu aquele lugar a partir da sua palavra, foi construindo, declarando. Leão, girafa, hipopótamo, rinoceronte, e foi declarando. Ele tinha uma perfeita comunhão, intimidade com Deus, ele governava aquele lugar. O pecado entrou, o homem perdeu aquela comunhão, deixou de governar sobre aquele pedaço de terra que estava ali. Vem Jesus Cristo
e reconquista o direito do homem, dá ao homem novamente autoridade para governar sobre o pedaço de terra que ele tem ao seu redor. Mas deixa eu te falar uma coisa, quantos sabem que o homem é feito do pó da terra? Então a primeira terra que você precisa governar é a sua própria vida. A primeira terra que eu e você precisamos governar é a nossa própria vida, porque se eu não governo a minha própria vida, eu não vou poder governar a terra ao meu redor. Como que eu governo a minha própria vida? Botando freio na minha língua. Não falando mal, não maldizendo. Sabe, eu não gosto disso, de falar assim. Mas didaticamente eu tenho que falar o que não deve ser feito. Mas na verdade nós deveríamos estar falando sobre o que devemos fazer. E o que devemos fazer é declarar a palavra, mas a gente, por questões didáticas, a gente precisa falar, olha querido, não dá para continuar falando essas coisas. Deixemos essas coisas. E falemos aquilo que é certo, aquilo que é correto. Se você e eu não governarmos a nossa própria vida, nós não vamos conseguir governar a terra em volta. Como é que eu vou construir a minha casa? Ei, sabia que nós somos exemplos para os nossos filhos? Se os nossos filhos veem a nossa declaração de incredulidade, como que vai crescer os nossos filhos? Falando o quê? O que você acha que o seu filho vai falar, amado? Incredulidade. Mas se ele vê a sua vida declarando fé, ele vai crescer falando fé. Instrui a criança no caminho, é enquanto anda, amados. Enquanto você vai caminhando ao longo da vida com ela, você vai instruindo ela na palavra, declarando a palavra. É fé. Teu filho não pode falar incredulidade, amados. O meu filho não pode falar incredulidade. Agora, se eu falo incredulidade dentro da minha casa, como é que vai ser a vida do meu filho? Como que eu vou ter moral para chegar para ele e falar assim, filho, não fala incredulidade não. Uai, pai, você não estava falando agorinha mesmo? Quatro, vivendo no presente à altura daquilo que cremos e falamos. A maneira pelo qual você faz a palavra fazer parte da sua vida é agir à altura dela. Queridos, nós temos uma palavra, eu tenho que andar e agir à altura dessa palavra. Nós temos que andar à altura dela. Eu sou da fé, então viva condizente com isso que você declarou. Eu estou na graça, então viva de acordo com essa graça. Amém, amados? Não use da palavra de Deus, parte da palavra de Deus, para fazer as coisas que não devem ser feitas. Queridos, se nós quisermos, nós vamos sempre achar um textozinho para justificar aquilo que é injustificável. Basta querer pensar coisas isoladas da palavra de Deus, que nós vamos fazer doutrinas das mais variadas possíveis. Sabia que toda heresia, ela saiu da palavra? Toda heresia, ela é saída da palavra. A pessoa acha base nisso. Outro dia eu vi um amado justificando que ele estava em bigamia. Por que ele estava em bigamia? Porque lá na Bíblia estava escrito, vai e pega a mulher e adúltera. É um texto de Osés lá. E ele pegou essa palavra, não colocou o acento e por isso estava justificando que tinha que adulterar. Você acha, querido? Se você quiser, você acha. Justificativa para todas as suas cobiças. Para tudo aquilo que é pecado, você vai achar uma oportunidade se você quiser.
Mas eu e você, querido, nós temos que achar aquilo que nos traz vida. Nós temos que nos achar na palavra. Temos que olhar para a palavra e falar, uau, está falando comigo! Aleluia, papai! Está falando comigo! Se veja na palavra, querido. O apóstolo Paulo, ele se viu na palavra. Eu fui dado para a luz para os gentios. Está lá, Isaías escreveu isso há não sei quantos anos atrás e Paulo cita isso. Eu e você temos que nos ver na palavra, enxergar na palavra. A maneira como eu faço a palavra fazer parte da minha vida é agir na altura dela. E como é que eu faço isso? Declarando, confessando, crendo, adorando, recebendo. Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante fala a respeito do herdeiro, porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a da lei, mas a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Ora, Abraão, ele creu contra a esperança. Ora, a fé, querido, chama a existência as coisas que não se veem. Abraão, querido, ele não via um filho, quanto mais uma nação, quanto mais multidões. Mas ele creu. Quando Isaac estava para ser sacrificado, ele sabia, Abraão sabia, que mesmo Isaac sendo sacrificado, ele era poderoso para poder ressuscitar. Deus era poderoso para fazer Isaac ressuscitar, assim como ele viu Jesus Cristo sendo ressuscitado. Ei, Abraão viu, se Deus ressuscitou o Messias, ele também é poderoso para ressuscitar o meu Isaac. Pode sacrificar. Não tem problema. Se Abraão viu o Evangelho, queridos, ele viu o Evangelho, ele sabia que ele poderia crer naquele que poderia ressuscitar Isaac. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é fé. Eu e você, amados, temos um novo estilo de vida diante de nós. Que ainda que a circunstância seja diversa, você sabe assim, amado, deixa eu te falar uma coisa, quando a incredulidade chegar diante de você, você fala assim, amado, desculpa, mas chegou tarde, Deus já me falou, mas você está vivendo em uma circunstância diversa, aí você vai dizer assim, querido, eu sei que nesse momento ela está diversa, mas ela não vai permanecer assim. Esse estado que eu vivo hoje não é o fim, não é o final. Não é o final, é apenas um momento, e esse momento vai passar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e vem por quê? Porque você se posicionou corretamente, se posicionou em fé, você se posicionou em Deus, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir, amém. Aleluia. Para a gente seguir aí, quase terminando já, amado. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amados, vocês estão ouvindo palavras, e vão continuar ouvindo palavras. Eu sei que essa igreja sempre foi muito bem instruída na palavra, mas é necessário, queridos, nesse tempo, que novamente nós nos submetamos à unção de mestre nesse lugar, para nós aprendermos novamente das coisas que nós já ouvimos no passado, mas precisamos novamente sermos instruídos nelas. Para quê? Para que nós não nos desviemos delas. Tem novas pessoas chegando que precisam aprender. Tem novas pessoas chegando que precisam daquilo que você já aprendeu no passado. E eu vou te falar uma coisa, você que já aprendeu no passado, você está precisando praticar agora. Praticar aquilo que você já aprendeu. Sabe, está na hora de nós sermos mestres, fazedores. Depois você pode pegar essa mensagem lá em cima na livraria.
Somos fazedores, amados. Temos que colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Avançando sempre, de fé em fé, de glória em glória. Eu vou avançando, eu vou crescendo, eu vou aprendendo. E aquilo que eu vou aprendendo, eu vou colocando em prática. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril, porquanto não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé já foi aperfeiçoada. Amém? Tiago 2, 20 a 22 fala sobre isso. A fé, ela precisa ter obras correspondentes. A fé precisa ter atitudes correspondentes. Não adianta eu e você termos fé aqui dentro se essa fé não é colocada para fora. Se ela não vem acompanhada, querido, de ações, querido, essa fé é inoperante. Não dá para ficar naquele momento zen, né? Amigo, você vai ficar fazendo o resto da vida. Aquilo que eu creio, eu tenho que declarar, eu tenho que confessar, eu tenho que chamar a existência, eu tenho que agradecer, eu tenho que celebrar antes. Eu vou celebrar antes. Ei. Tiago 1,22 fala, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha o que a gente gosta de citar esse texto, né? E não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Sim ou não? Mas olha a sequência desse versículo, que interessante. Ele fala assim, olha, enganando-vos a vós mesmos. Amado, sabe o que isso significa? Quando eu e você ouvimos, retemos e não praticamos, nós estamos aqui enganando a nós mesmos. Nós estamos aqui brincando de igreja, nós estamos brincando de ser crente, estamos enganando a nós mesmos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ficar me enganando, não. Eu tenho certeza que você também não. O que você está crendo? Para que você está crendo? Em quem você está crendo? Isaías 55, de 8 a 13. Fala a respeito do... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ora, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Aleluia. Ei, isso era na velha aliança. Eu e você temos o Espírito Santo dentro hoje. Muito mais, eu e você saberemos o que Deus quer quando nós prestarmos atenção e dermos ouvido à sua palavra, ouvidos à sua voz. Agora olha o que diz em 1 Coríntios, eu vou fechar com isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante. Você viu Isaías falando, Isaías profetizando. Agora veja bem o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2. Você achou? Sim ou não? Está acordado ou não? Está acordado ou não? Sim.
1 Coríntios 2:9, nós estamos encerrando. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende que as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que, olha aí Paulo falando agora, a fim de que compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente, as quais também falamos. As coisas que nos foram dadas gratuitamente, a qual também falamos. Aquilo que Deus nos deu gratuitamente, querido, Ele nos revela pelo Espírito. E se Ele nos revela pelo Espírito, eu tenho que falar. Sérgio, pode vir aqui, por favor? Pessoal da música, né? Por gentileza. Nós temos que celebrar, queridos, falar a palavra, as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Amados, queridos, deixa eu te falar, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Amados, essa cadeira que você está sentado, você está vendo. Mas se eu colocar fogo nela, ela vai desaparecer. Ela vai deixar de existir. Mas a palavra de Deus, as coisas espirituais, queridos, ainda que tudo se pareça adverso à minha volta, aquilo não se perde, permanece, é permanente. O mundo espiritual é verdadeiro. Eu tenho que falar. Agora, se eu falo, querido, eu tenho que falar e começar a celebrar. Vamos ficar de pé? Eu estou encerrando. Quantos creem que Deus já fez tudo para você? Sim. Sim ou não? Sim. Você crê nisso? Você declara isso? Então começa a declarar em adoração. Sabe, lá na frente, Ele já foi no seu futuro e disse que está tudo bem. Ele já foi lá e disse que está tudo bem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele sabe daquilo que você precisa. Quando você se posiciona nele, Ele tem prazer de vir e trazer à existência aquelas coisas. Então você começa a só declarar: obrigado, Pai. Obrigado, porque eu não sou movido pelas circunstâncias. E minha adoração não é movida por aquilo que você me dá. A minha adoração é movida por quem Tu és. E por isso eu celebro a Ti. Eu celebro a Ti em meio à circunstância diversa. Eu celebro a Ti com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta. Eu celebro a Ti com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Por quê? Porque eu creio que dinheiro vai chegar no meu bolso, assim como chegou saúde. Assim como chegou salvação na minha vida. Eu celebro. Um dia eu vou encontrar com Ele. Um dia você vai encontrar com Ele. Essa certeza é por causa da salvação. É porque um dia você creu nisso. E você celebra isso. Você declara isso com canções. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você celebra com canções a sua salvação.
é tempo de nós celebrarmos também com canções a provisão. É celebrarmos com canções aquilo que nós cremos, a saúde, a vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Comece, se você está com alguma dificuldade na área de saúde, comece a celebrar a Deus a sua saúde. Mais do que cura divina, querido, você tem direito à saúde divina. Vamos adorar um pouco? Caí como tu em toda a terra, amor incomparável e sem fim. Nada neste mundo satisfaz. Jesus, tu és a fonte inesgotável. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Tesouro da minha alma e coração, da minha fraqueza tu és bom. Do teu passado e presente, o meu futuro está nas tuas mãos. Traga o seu futuro. Traga o seu futuro para o presente, queridos. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Nós não somos daqueles que penduram as harpas. Nós somos daqueles que pega a harpa. Nós somos daqueles que celebramos, que adoramos, porque sabemos em quem temos crido, porque sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Poder de Deus opera em minha vida, opera em sua vida, e por saber disso, nós celebramos, nós celebramos, nós celebramos, nós pegamos o nosso instrumento e adoramos. Nós pegamos o nosso instrumento e adoramos, e celebramos, 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 nós celebramos, nós celebramos.